Já nesse? Isso, já. Maravilha. Pronto. Então, boa noite. Nós estamos hoje com o veterinário Tiago Fernandes, que é formado em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Alagoas. Fez residência no Hospital Rancho Bela Vista, no estado do Espírito Santo. Possui mestrado em Ciência Animal pela Universidade de São Paulo. Foi chefe de setor e responsável técnico da seção de obtenção de plasmas hiperimunes no Instituto Butantan, em São Paulo. E atualmente é médico veterinário autônomo em clínica e cirurgia de equinos. Então, o Tiago ele vai falar um pouco sobre o tema acidentes ofídicos em equinos, como vocês estão vendo. Ele está aberto a dúvidas e perguntas no decorrer da apresentação, então todo mundo pode ficar à vontade. Se vocês quiserem falar com ele por áudio, vocês podem falar, ou se vocês preferirem mandar as dúvidas no chat, também podem enviar, tá bom? O Tiago pode começar, fica à vontade. Então, inicialmente quero agradecer o convite do Grupo EQUI, por meio da Ana, professor Pierre. Agradecer... Lembrando que, licença, Tiago, ele também já foi membro do grupo e é um prazer tê-lo aqui conosco. Eu estava até brincando com a Ana antes de começar, que eu fiz parte do grupo que fundou, digamos assim, junto com o professor, lá no início, em 2009, o Grupo EQUI, quando a gente começou a colocar essa máquina para andar. Então, a gente faz parte, conhece o grupo, conhece a história do grupo, e é sempre um prazer voltar. Falar em cavalo é sempre um prazer, e falar para o Grupo EQUI, para o FAO, é sempre realmente um grande prazer. Que bom, então, obrigada. Se a gente pensar hoje em acidente ofídico com equino, eu tenho uma casuística relativamente baixa, porém de interesse comercial e clínico muito grande. Grande parte dos colegas que perderam animais por acidentes ofídicos e de proprietários que ligaram depois de muito tempo já decorrido, eles sempre falam, não dá para salvar. Tiago, depois de X horas, ainda dá para salvar? Então, a gente vai conversar um pouquinho, principalmente sobre a etiopatogenia dos acidentes ofídicos. Então, eu preciso entender o que está acontecendo dentro do cavalo para poder usar melhor os recursos terapêuticos. Então, a gente precisa entender que nós fizemos a domesticação do equino, isso trouxe ele para junto de nós. Os equinos, eles auxiliaram numa fase construtivista, vamos chamar assim, toda a nossa sociedade. Então, a primeira força em escala foi feita pelo equino. Ele possui as ferramentas de defesa dele, que nada mais são do que escoicear e tentar morder. O cavalo não possui chifre, o cavalo não possui presas consideráveis. Então, a arma que ele tem para se defender é coice. E ele sabe usar esse coice, ele sabe usar como forma de afastar, como forma de agredir, muito bem. Então, tem aquela história, cavalo dá coice para trás, vaca dá coice de lado. Não. O cavalo sabe usar muito bem, de lado, para trás, para cima, para baixo. Então, não vem com essa. Eu estou falando isso porque daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre o comportamento das serpentes. A gente vai entender, cada um sabe usar muito bem a arma que tem. É um animal claustrofóbico, então ele detesta locais fechados. Nós embaiamos nossos cavalos. Isso é um problema quando eu embaio, eu tiro a possibilidade dele de fuga, que é uma das ferramentas de defesa. A docilidade do cavalo permitiu que ele se mantivesse conosco durante toda a era de evolução. Então, nós trouxemos o cavalo para perto, domesticamos esse cavalo, utilizamos ele em diversas atividades, e é preciso entender melhor como essas características podem me ajudar ou me atrapalhar quando a gente fala em acidentes ofídicos. A gente vai conversar bastante sobre isso. Então, primeira coisa, que o Grupo EQUI Raiz, estou brincando, sabe que essa foto superior da esquerda foi feita aí, então mostra essa interação com o pasto, mostra como os animais fazem essa exploração do pasto, principalmente com os lábios, como eles são animais sociáveis,
nessa foto da direita abaixo, eu tenho animais que convivem diariamente, são um lote de 30 animais. Dentro desse lote de 30 animais, nós conseguimos ver que existem grupos sociais. Então, o cavalo, que é do grupo, desse grupo, vamos dizer, mais à esquerda, ele só convive com os cavalos da esquerda. O grupo da direita convive somente com os cavalos da direita. Ele tem dois que estão separados, que não pertencem a esses dois grupos. Provavelmente já foram expulsos desses dois grupos. Então, isso é muito importante quando a gente pensa em acidente ofídico a campo, dos animais extensivamente, certo? Então, antes de começar a falar um pouco sobre os acidentes ofídicos, eu queria rever com vocês alguns conceitos que nós vamos precisar durante a apresentação. Antiveneno. Alguém já ouviu falar de antiveneno? Escreve no chat ou fala. Não, eu ia falar. Então, vamos lá. Antiveneno, ele é entendido como o medicamento, a solução medicamentosa que consegue neutralizar o veneno de algum outro animal, seja ele cobra, seja ele aranha, seja ele escorpião. O acidente ofídico, ele é interpretado como acidente ofídico porque não é o interesse da serpente predar o cavalo. Ele não está tentando comer o cavalo. Aconteceu dos dois estarem passando pelo mesmo local e cada um tentar usar sua arma para fugir. Então, nessa intenção de fugir, cada um das suas armas. A arma da serpente vai ser tentar uma mordida, que a gente chama de uma mordida exploratória, vamos chamar assim, para afastar. Então, esse é mais um conceito. Antígeno e anticorpo, eu estou ouvindo muito isso hoje na TV, fala quase todos os dias, em função da Covid. Nós precisamos entender essa relação, que todo antígeno ele só vai ser neutralizado quando houver um anticorpo que neutralize ele. Então, se eu tenho sobra de antígeno e falta anticorpo, clínica. Se eu tenho mais anticorpo que antígeno, venci a minha batalha. E a imunoglobulina, IgG, que todo mundo está ouvindo tanto, que é uma proteína de defesa que consegue neutralizar esse antígeno. É o anticorpo que neutraliza esse antígeno. Muito importante também nos acidentes ofídicos. Como hemocomponentes, se eu falar de hemocomponentes, eu estou falando de sangue total, o próprio nome já é autoexplicativo, do plasma, que é a fração líquida desse sangue. Então, 92% de água, composto de uma série de proteínas, componentes orgânicos e inorgânicos. Fatores de coagulação. Preciso entender que esses fatores de coagulação estão no plasma. E o soro, ele vai ser derivado do plasma. Ele vai ser, digamos, o mesmo que o plasma, porém, sem fibrinogênio e sem esse fator de coagulação. Certo? Então, se a gente imaginar o acidente ofídico, eu tenho mais ou menos isso. Eu tenho um vaso qualquer que vai entrar um antígeno. O animal, a serpente, quando inocular seu veneno, ela vai estar inoculando antígenos dentro dessa rede, dessa corrente. Como que a gente consegue neutralizar esses agentes? Essa que é a grande questão. Se eu pensar que todo anticorpo, ele tem epítopos, que são, vou mostrar com a seta, são essas cabeças que vão se encaixar. Então, cada anticorpo, ele é específico para um antígeno específico. Nesse exemplo abaixo, se o agente que adentrou tem essa configuração e o epítopo do meu anticorpo for diferente, ele não vai ser neutralizado. Se entraram, grosseiramente falando, 5 antígenos e eu tiver 6 anticorpos, maravilha, está debelado. Se entraram 10 antígenos e eu só tenho 6 anticorpos, eu ainda tenho clínica. Isso que acontece, por exemplo, hoje com a Covid. Então, eu tenho mais antígeno do que a minha capacidade de produzir anticorpo. E aí, para a gente entender, quem são as serpentes de interesse clínico para nós? Para que nós entendamos
que fazer, quais sinais vão acontecer de uma serpente para outra. Eu tenho o gênero botrópico, onde estão as jararacas. Então, eu preciso entender que essas são as jararacas de maior incidência no Brasil. Então, eu tenho tipos de jararacas dessas que incidem mais no Nordeste, mais no Norte, mais no Sudeste, mais no Sul. Mas, em resumo, elas possuem características no seu veneno, no antígeno que elas inoculam, semelhantes. Por isso, eu consigo neutralizar esse antígeno, neutralizar esse veneno com um só antiveneno. Então, não preciso de um antiveneno para essa, um só para essa, não. Eu tenho similaridades que eu consigo bloquear com um só. Crotálico, a boa e velha cascavel. Uma questão a ser comentada. Por que eu vou falar durante toda a apresentação nos gêneros? Quando eu falo nome popular, acontece um pouco no Nordeste, acontece um pouco no Norte. Eu tenho variações de nomes populares. Então, alguns nomes populares, por exemplo, para as jararacas, eles parecem com o gênero da laquesis, que ainda vou mostrar. Então, sempre, durante toda a apresentação, eu vou falar em botrópico, em laquético, certo? Em crotálico. Vamos lá, crotálico. Boa e velha cascavel. A boa e velha cascavel, ela tem uma característica que, assim, 90% das pessoas que tiveram um contato com uma cobra, seja ela com animais ou acidente mesmo entre pessoas, elas relatam que ouviram um chocalho. Muitas vezes a cobra só passou por cima de folha seca. Então, somente o relato a cobra era assim, ela tinha um desenho assado, ela tinha chocalho. Esse não é o meu relato mais fidedigno. Eu vou procurar outras semelhanças na clínica para tentar entender se realmente foi uma cascavel ou foi uma jararaca. Às vezes, nos facilita quando o proprietário acaba por ir atrás do animal, matar o animal, que não é o ideal. O ideal é que esse animal seja conduzido realmente para uma região de mata. E daí, quando o proprietário faz isso, ou tira uma foto, consegue tirar uma foto porque ela ficou encurralada, aí sim a gente consegue ter um relato fiel. Mas até então, eu não necessito desse relato fidedigno. Eu preciso entender os sinais que o equino está me mostrando. Eu tenho o elapídico, onde estão as corais. As corais têm uma incidência baixíssima de acidentes com equinos, principalmente pela sua pequena amplitude de bote. Ela consegue, além do bote dela ser bem curto, a boca dela é bem curta também. Então, geralmente, ela não consegue acertar, não consegue inocular com eficiência nos equinos. Esse é um lado. Do outro lado, Thiago, mas se ela conseguir lábio, se ela conseguir ganacha, a gente, infelizmente, não tem muito o que fazer. Então, eu vou falar pouco sobre as corais, porque o quadro neurológico que ela promove, a gente está falando de óbito em 3 horas e meia. E a gente não tem soro específico comercial que possa, com eficiência, conseguir ter tempo de inativar esses antígenos. E a laquesis, o gênero laquético, que é a surucucu. Então, essa cobra, assim, para mim, que não sou muito chegado a cobras, é das que eu mais temo, das que eu mais tenho medo, que é uma cobra grande, uma cobra arborícola ainda, você ainda pode topar com ela numa árvore. A laquesis, sim, ela tem ela tem características semelhantes ao gênero botrópico, as jararacas. Então, por isso que eu falei que nome popular. Em alguns locais, essa laquesis, ela é chamada também de surucucu ou surucucu pico de jaca.
E aí as jararacas, algumas também são chamadas de surucucu. Então, quando alguém diz, foi uma surucucu, mas aí você perde esse... E será que foi Talachesis? Será que foi a pico de jaca? Ou será que é uma jararaca comum, vamos chamar assim, de outro gênero? Então, o acidente ofídico propriamente dito. Então, as regiões mais afetadas, elas vão ser sempre membros, face e pescoço. São as regiões que têm um maior contato com o solo. Dificilmente eu vou ter parte posterior da coxa. Dificilmente eu vou ter abdômen, por exemplo, que ainda assim está próximo ao solo. Pescoço, bem difícil, não impossível, mas bem difícil. Mas, geralmente, membros, a face e o pescoço são os locais mais comuns de acontecer a inoculação. E, geralmente, quando a gente é chamado, quando a gente chega, eu tenho um quadro já parecido com esse. No comportamento dessas serpentes, elas têm um hábito majoritariamente noturno. Então, esses acidentes acontecem à noite. Quando você é chamado já durante o dia, já se passaram 2, 3 horas, é mais ou menos esse quadro que eu vou encontrar. Ainda sem hemorragia, às vezes. Algumas vezes já com hemorragia considerável. Existe um termo que eu vou falar para vocês, mas, gente, por favor, isso não é um termo oficial, isso não é um termo técnico, isso é uma maneira de escalonar o acidente. Existe informalmente, um termo chamado lambida. Por favor, quero deixar claro que cobra nenhuma vai passar veneno, vai inocular veneno com a língua, ou tenha veneno na língua, ou que ela lambeu e passou veneno, nada disso. A gente chama uma lambida quando ela não consegue inocular, quando ela não consegue utilizar as duas presas para passar todo o potencial que ela teria naquele bote. Então, às vezes, ela pega com uma presa somente, vai com as duas, mas acaba que ela não consegue inocular tudo, porque o cavalo mexe rápido, e não deu tempo dela inocular tudo. Então, algumas vezes eu vou falar para você, gente, esse aí é um caso um pouco mais tranquilo, que a cobra só deu uma lambida. Mas, claro, se eu estou falando que se eu estou me referindo a essa lambida, é uma mordida sem a total efetividade. Outra questão que já foi um mito muito grande é que a cobra só poderia morder em um ponto, que ela morderia naquele ponto e ela gastaria todo o veneno dela. Isso também a gente já sabe que não é verdade. Ela sabe gerenciar muito bem a arma dela e existem casos de equinos e humanos que foram mordidos de 2 a 3 vezes. Então, ela mordeu uma vez e tentou correr, tentou sair do confronto. O equino também tentou sair do confronto, e os dois acabaram indo para o mesmo lado, uma segunda vez. Assustou, empinou, voltou uma terceira vez. Então, não é incomum, não é raro de acontecerem mais de uma mordida, mais de uma inoculação. Então, às vezes, eu vou trabalhar com uma, com 2, ou com 3 inoculações, sem problema nenhum. Isso pode acontecer. E aí, a ação do veneno. Quando você pensa, Thiago, mas o que causa? Então, a cascavel e o surucucu, elas desencadeiam na molécula de fibrinogênio, se transforma em fibrina. Já a jararaca, ela ativa o fator de coagulação 10, que ativa a protrombina, consome fator de coagulação 5 e 7 e agrega plaqueta. Ambos os casos causam uma coagulação intravascular disseminada. O cavalo começa a sangrar por todos os pontos, começa a romper parede. Então, são 2 mecanismos diferentes, porém, que culminam para o mesmo quadro final. Então, quando eu penso nos sinais clínicos locais até então eu tenho edema e síndrome compartimental. Não sei se vocês já ouviram falar da síndrome compartimental, a gente vai falar. Então, eu tenho vermelhidão. Porém, a pele do equino é pigmentada, então a vermelhidão é algo que se torna subjetivo. Dificilmente eu consigo avaliar essa vermelhidão, que já é de hemorragia local. E necrose. Gente, necrosou, já era. Esse tecido perdeu função. Então, não tem que me preocupar com o que está necrosando com a área central onde foi o acidente, porque
com o passar de 2, 3 horas, está gelado, está começando a ficar quebradiço, está perdendo função, está gelatinoso, cuida do resto, certo? Uma coisa que é muito importante, que dá para fazer, é possível ser feito, é a limpeza do local. Se eu consigo identificar o local onde aconteceu a inoculação, eu limpar o local somente com água e sabão, uma clorexidine, se tiver, se não, uma água com sabão já resolve muito. Porque a boca da cobra não é limpa. Eu tenho bactéria. Quando eu falei da síndrome compartimental, o que acontece? Que eu vou apontar com a setinha. A inflamação causada nos tecidos circunvizinhos de onde houve a inoculação, eles começam a dilatar, está quebrando proteína, eles começam a dilatar e comprimir as outras regiões. Então, uma comprime a outra, comprime a vizinha, comprime a vizinha, comprime a vizinha, e isso potencializa a necrose, desvitaliza mais tecidos. O que acontece para vencer essa síndrome compartimental, aqui nesse segundo corte, eu já tenho tecidos sem viabilidade, ou de baixa viabilidade, que estão comprimindo ainda tecidos com viabilidade. Então, eu tenho que pensar que, se depois de 3, 4 dias eu ainda tenho edema, nesse momento, somente após 4 dias, eu vou fazer PICS nessa pele para reduzir essa pressão. Então, antes de 4 dias, de forma nenhuma. Todos os relatos médicos humanos ou veterinários, eles falam que o antígeno da cobra, o veneno, ele continua circulante de 4 a 7 dias. Então, se eu não inativei bem com o meu soro antiofídico, ele vai ter quadro, estabilizei, ele deu uma melhorada. Entre ele deu uma melhorada e eu consegui inativar todo, eu tenho até 7 dias para ter clínica e para ter piora clínica. Então, é um quadro que não é simples. Daí, quando eu tenho sinais clínicos sistêmicos, geralmente, o que a gente vai encontrar quando chega, o proprietário ligou, estou com um cavalo, provavelmente foi picado de cobra, ele está sangrando. Então, hemorragia. A hemorragia vai estar em 90% dos quadros. Uma dificuldade respiratória, possivelmente um edema de glote. Então, o cavalo está sangrando bastante e tem uma dificuldade para respirar. Está mais letárgico. Ele responde menos aos estímulos. Essa letargia, ela já é um mau sinal. Inicialmente, é um sinal do corpo tentando conter a hemorragia, deixando o animal um pouco mais calmo, mais bradicárdico, para que a pressão não aumente e estoure mais vaso. Mas tem que tomar cuidado de quanto tempo faz, mais ou menos, do acidente. Como acontece à noite, o que vai determinar, quem vai determinar mais ou menos quanto tempo fez do acidente, vai ser o veterinário, vai ser o clínico, que vai ver a evolução do que aquele cavalo apresenta. Então, ele vai começar, por exemplo, no acidente hipotrópico, ele vai começar a demonstrar, a esterilizar essa hemorragia entre 1h30 e 2 horas. Então, esse é um quadro, o cavalo que acabou de começar, de iniciar a hemorragia. E outro caso é aquele quando você chega, o piso de onde está o cavalo já está lavado de sangue, o cavalo está bem letárgico, o cavalo está bem apático, respirando com muita dificuldade. A gente vai ver sobre isso, dificuldades respiratórias. Esse quadro ele tenta fazer um resumo dos principais achados, dependendo dessa serpente. Então, se eu comparar o gênero Botrops e o gênero Lachesis, eles são bem semelhantes. Então, da mesma forma que eu tenho localmente um edema bem pronunciado, que eu já não tenho nas cascavéis, que eu já não tenho no Crotalus. Então, eu tenho um edemazinho bem discreto, sem hemorragia local, sem uma dor aparente, evidente, o animal poupando um membro, evitando tocar a face, evitando o cabresto ficando bem mais parado. Então, no Crotalus eu não tenho só um edema bem discreto. Hematologicamente, o
tempo de coagulação vai estar alterado em botrópico e laquético, são venenos semelhantes não é igual, semelhante não é igual. Eu vou ter a síndrome compartimental, principalmente no gênero botrópico, mas pode também estar presente no gênero laquético. Porém, aqui eu vou ter algumas características que já me ajudam a entender qual serpente causou o acidente. No quadro hematológico, o gênero Crotalus ele já não tem um tempo de coagulação alterado. Então, se eu bati um catéter e esse catéter precisou sair do local, ele tirou esse catéter, já não sangra copiosamente. Então, ele ainda tem um tempo de coagulação preservado. Vai ficar, às vezes, uma gotinha levemente alterada. Então, eu já sei que o Crotalus faz um edema bem mais discreto e com hemorragia um pouco mais contida, para não dizer até normal, sem um tempo de coagulação alterado. Daí a gente chega nos quadros neurológicos. No botrópico, eu tenho uma ação local muito intensa, porém neurológico quase inexistente. A literatura fala ausente, mas existe uma possibilidade de sinal clínico neurológico. Se está tendo hemorragia, se está rompendo, está estourando vaso, pode estourar um vasozinho na cabeça. Então, a literatura fala que é ausente, mas, na verdade, num quadro muito aprofundado, num quadro bem mais intenso, um quadro bem mais grave, eu ainda posso ter um problema neurológico por romper vaso cerebral, por exemplo, certo? Então, tem que ficar atento a isso. Já no laquético, eu tenho uma ação neurotóxica considerável que vai apresentar nesse animal uma estação vagal. Essa estação vagal ela vai levar principalmente a uma diarreia. Então, espera, chegou, está sangrando, o tempo de coagulação está alterado e tem uma diarreia, a motilidade está a 1000. Poxa, então assim, isso já me tira de um botrópico, isso já me tira de um crotálico. Ah, Thiago, sempre vai acontecer isso? Não, mas a chance de acontecer no laquético, essa excitação vagal é muito grande. No crotalus, eu tenho uma ação neurotóxica de miastenia, então, às vezes eu vou ter uma ptose labial, o cavalo começa a ficar com um lado, geralmente, da face, com a ptose labial, com a ptose palpebral. Então, uma pálpebra está bem mais baixa do que a contralateral. Ele tem um estímulo de lábio. Então, ele vai contrair o lábio somente de um lado da face. Então, eu tenho um lado da face que tem uma contração de lábio e tem uma ptose palpebral. Opa, miastênica, será? Faces miastênica? Mas aí eu penso, ele tem essa ptose, ele tem essa miastênica, faces miastênica, sem edema, sem tempo de coagulação alterado, opa, o quadro aqui parece ser de crotálico. Eu tenho estação vagal, depois de 2, 3, 4 horas, eu tenho um indício de uma diarreia. Aqui a gente já começa a conseguir fazer um filtro de qual serpente que causou esse problema. Então, o urológico, na grande maioria dos casos, tanto o gênero botrópico como o laquético, eles vão ter hematúria. Vocês lembram o que é hematúria? Eles vão ter uma urina com um tom mais sanguinolento. Enquanto no gênero crotalus, a hematúria pode estar presente ou não, ela pode ser bem leve, na verdade. Então, eu tenho uma hematúriazinha bem leve, aquela corzinha que a gente brinca, uma corzinha de uísque, um uísque mais avermelhado. Eu posso ter uma oligúria, esse animal, ele não vai urinar na frequência que deveria. No respiratório, tanto para botrópico como para laquético, eu vou ter uma ausência de quadro respiratório nas primeiras horas e vou ter esse quadro somente após 4, 5, 6 horas. Ah, Thiago, pode acontecer com 3? Pode, se foi muito grave,
2, 3 inoculações completas. Mas, geralmente, esse quadro respiratório ele só dá mais avançado quando começa a estourar vasos pulmonares. Já no gênero Crotalus, eu tenho uma bradipneia, eu tenho uma taquipneia, já na primeira 1, 2 horas, que vai evoluir para insuficiência respiratória. Vocês conseguem ver que, se a gente sair juntando as peças, eu consigo ter uma clínica da serpente que acidentou o animal, que inoculou esse veneno no animal. Então, outros achados, que não são tão específicos, a epistaxe. Não sei se vocês lembram que é epistaxe. Sim, não? Vocês vão falar no chat, depois olha o chat, então. Essa epistaxe, eu vou ter um sangramento nasal espontâneo. Poxa, será que eu estou perdendo a batalha? A gente vai falar sobre isso. Se o quadro está piorando, significa que mais antígenos estão se ligando ao animal. Eu ainda não consegui neutralizar com eficiência, certo? Então, epistaxe, tempo de coagulação alterado, ele tende a ficar cada vez mais alterado. No gênero Lachesis, diarreia, então, já está. Uma sudorese, que aparece após a segunda hora e meia, na terceira hora. Epistaxe igual, e o tempo de coagulação alterado, semelhante ao gênero bootrópico. No gênero crotálico, do gênero Crotalus, na verdade, eu vou ter uma ação vasculotóxica, então começa a romper esses vasos, principalmente aí vai romper os vasos das vias respiratórias. Eu tenho epistaxe, como os outros, porém eu tenho a rabdomiólise, que dá essa impressão, lembra quando eu falei lá do urológico, de uma cor de uísque? Então, ele não vai ser tão avermelhado quanto os outros. Essa rabdomiólise, ela vai fazer com que essa urina, ela se pareça mais vermelha marronzada, enquanto nas outras ela é bem mais avermelhada. E ele vai ser nefrotóxico. Se eu sei que ele vai ser nefrotóxico, eu tenho que pensar como que eu posso fazer, o que eu devo fazer para tentar proteger esse rim, certo? Então, de forma geral, para ser sucinto, do que seriam os quadros por gênero, essa tabelinha que mais ajuda, a tabelinha que mais faz a gente entender. Qual que foi, Thiago? Você acha que foi botrópico? Você acha que foi laquete? Você acha que foi crotálico? Para não ficar assim, eu acho que, eu tenho algumas ligações clínicas que podem me indicar qual foi o gênero que acidentou aquele animal. Epistaxe. Olha algumas urinas de animais que sofreram acidente com cobra, acidente ofídico. Então, à esquerda, o frasco da esquerda é um frasco mais característico, por exemplo, das cascavéis, das crotalus. Certo? É um tom mais escuro, um tom mais puxado para uma rabdomiólise somente, enquanto nas outras duas, no botrópico, no laquético, eu tenho essa urina bem mais avermelhada, vermelho amarelada no começo, ficando mais avermelhada com o tempo. A epistaxe, novamente, esse sangramento nasal que vai acontecer pode ser inespecífico, sem eu ter mexido em nariz, sem eu ter sondado. Uma coisa que é muito importante, a questão da hemorragia. Todo procedimento no cavalo que sofreu acidente ofídico, ele vai acontecer por via intravenosa no meu acesso. Meu acesso tem que ser muito bom. Eu vou evitar ao máximo qualquer aplicação intramuscular. Se eu fizer, o que acontece, Thiago? Se eu bater uma agulha no músculo, hemorragia. Onde eu bater uma agulha, eu vou ter hemorragia. Vocês lembram? Lá atrás, ainda nos conceitos. Os fatores de coagulação estão totalmente alterados. Toda cascata de coagulação que evitaria essa hemorragia, ela está totalmente alterada. Então, onde eu bater uma agulha, vai sangrar. A gravidade do acidente geralmente está relacionado com a quantidade que foi inoculada
e o tempo que decorreu entre o acidente e o primeiro atendimento. Gente, dificilmente a gente vai chegar na propriedade com menos de 6 horas. Ah, Thiago, eu já cheguei com 5. Pô, mas vocês entenderam, né? Entendam que o acidente acontece à noite, 2, 3 da manhã, o cara vai te ligar às 7, 6, 7 da manhã. Acredito que ninguém tem helicóptero aqui, então você vai levar mais 1 hora e meia para chegar na propriedade e vai ter passado mais ou menos 6 horas do acidente. O que isso me diz? Isso me diz que eu já chego para tratar um caso grave. Se eu consigo pegar, não, o acidente aconteceu durante o dia, realmente o cavalo foi pastar e encontrou com uma serpente no meio do pasto que estava tranquilo, estava escondida lá e ele acabou achando. Tá, nesse caso, eu vou chamar do caso moderado, acima de 2 horas. Dificilmente vai acontecer. Acabou de acontecer, eu já estou lá. Isso é bem difícil acontecer. Então, a grande maioria dos casos, nós já saímos sabendo que é um caso grave, certo? O tratamento. Isso daí o tratamento, ele é quase que uma unanimidade, para não dizer uma unanimidade já, seja em humanos, seja em animais. O tratamento é antiveneno. Se eu não tenho antiveneno para combater aquela relação antígeno-anticorpo, antiveneno concentrado de anticorpos, concentrado de IgG. Se eu não tenho essa IgG para neutralizar o veneno, clínica. Ah, Tiago, mas se eu não tiver, quer dizer que ele vai morrer? A chance está muito elevada. Eu vou ter que torcer. Se eu não tiver o antiveneno, se não tiver como comprar, se o proprietário não tiver como comprar, eu vou ter que torcer para que tenha sido aquela lambida, gente, por favor, que não é lambida, não é a língua tem na boca a língua da cobra, aquela lambida, aquela inoculação mínima, que o animal consiga metabolizar isso muito bem, que isso se ligue o mínimo possível e que uma fluidoterapia acelere a expulsão desse veneno circulante, desse antígeno circulante. Tiago, qual a chance disso acontecer? Baixa, bem baixa. Então, assim, não há tratamento para acidente ofídico sem antiveneno. Eu preciso ter antiveneno. Além do antiveneno, eu preciso de suporte. Não só o antiveneno, mas também suporte. Então, só um exemplo humano para um acidente laquético. Como está aí? Surucucu, pico de jaca. Então, para vocês terem uma ideia, num acidente humano, eu vou usar de 10 a 20 ampolas. Então, aí, essa é mais uma coisa que a gente precisa desmistificar na veterinária. Ah, fiz uma ampola. Pô, fiz uma ampola. Às vezes, a depender do caso, não é nada. Uma ampola você vai conseguir neutralizar 1/3. Nossa ampola é um pouco maior, nosso frasco de ampola é um pouco maior do que o humano. Você vai conseguir neutralizar 1/3, 1/4. Então, entendo que nesse momento a gente também precisa de quantidade, certo? Nessa relação, eu não tenho a necessidade, por exemplo, Thiago, se o cavalo tiver 400 quilos, se ele tiver 500 quilos, 600 quilos ou 700 quilos, muda a minha dose? Pouquíssimo. Não por peso. O que vai mudar a dose não vai ser o peso, vai ser a quantidade que foi inoculada. Então, voltando àquele infográficozinho lá, eu tenho um antígeno, entraram 10 mil antígenos, eu vou ter que jogar 10 mil imunoglobulinas para inativar. Se eu jogar 1.000 imunoglobulinas, 1/10, 1%. Certo? Vamos passar aqui, voltar para os exemplos veterinários. Então, precaução número 1, eu preciso de um acesso excelente. Gente, faz aquele acesso de filme. Aquele acesso que não pode sair do vaso. Eu fiz um acesso com um catéter comum, 14, por exemplo, eu vou utilizar aquela borboletinha, se eu não tiver outro recurso, borboletinha com esparadrapo. Eu vou colar essa borboleta, eu vou suturar essa borboleta, eu vou invaginar com a pele. Eu tenho que fazer de uma forma que esse acesso não saia de forma nenhuma. O que acontece se esse acesso sair? Hemorragia local. Hemorragia num vaso,
um terço do pescoço, nesse caso, nessa altura que eu estou acessando nessa primeira foto, um terço desse vaso já vai, vamos brincar aqui, vai virar um airbag, isso vai inflar. Fazer um segundo acesso nesse vaso já vai ser bem difícil. Fazer um terceiro, então, eu já perdi esse lado dessa jugular, já perdi essa jugular esquerda. Vou ter que partir para a direita. Cada punção que eu fizer, se eu precisar retirar, é hemorragia local. Hemorragia local. Hemorragia, de repente, eu não tenho mais jugular. Eu vou ter que partir para a cefálica. Nas mãos. E eu tenho um acesso bem ruim assim, de uma região ruim, uma região que o cavalo é reativo, bati a agulha, o cavalo mexeu, eu nem sequer consegui estabilizar o vaso. Bati, o cavalo mexeu, vai ficar sangrando ali. Já vai te atrapalhar tudo. Então, assim, você vai partir de repente, daqui a pouco você está com acesso na veia abdominal. Então, muito cuidado com esse acesso. Esse acesso, infelizmente, tem que ser acertado, estabilizado na primeira ou na segunda vez. Senão, eu tenho ali mais um ponto de hemorragia. Então, por isso que eu sempre recomendo tudo que tiver que ser administrado nesse animal vai ser por esse acesso. Eu estou com acesso. Para adiantar, faz com seringa e agulha na outra veia, na veia contralateral? Não. Tudo no acesso. Se vocês tiverem a possibilidade de ter, que é um investimento que vale a pena, e aí, infelizmente, a gente precisa pensar nisso, se o proprietário está disposto a arcar com esse custo, é um catéter venoso central. O catéter venoso central ele vai estar dentro do vaso, suturadinho, bonitinho, sem maiores problemas, vai estar dentro do vaso 10, 15 centímetros. Então, aqui eu tenho certeza que ele não vai sair. Então, essa que seria a minha melhor opção, sem dúvida. Mas entendo que tem um custo, enquanto um catéter comum vai custar cerca de R$ 2,50, R$ 3, um catéter venoso central vai custar 90. Porém, ele não sai. Porém, ele estabilizado, eu tenho duas vias de acesso excelente, sem a possibilidade, claro, Thiago, nunca sai, não, você puxar tudo. Ele pode, mas assim, a chance dele sair do vaso, a chance dele estragar nesse atendimento é bem pequena, certo? Então, acesso é determinante para o que a gente precisa. E sempre lembrando, todo cuidado, não faz acesso de um lado e fica aplicando coisa na outra veia, já vou adiantar, vou fazer tal coisa muscular, onde bater uma agulha vai ter hemorragia, para os gêneros que têm hemorragia mais intensa, claro. Precaução número 2. No Nordeste ainda é bem comum, principalmente em Alagoas, aí vou ter uma experiência de caso, esses cloches fixos. São os cloches geralmente de borracha, que não saem facilmente. Eles entram, eles são vestidos, vamos chamar assim, pelo casco. Tá com isso, gente, pode cortar isso fora. Um cloche desse custa R$20, o proprietário compra um novo. Então, assim, vou proteger o cloche. Gente, por favor, R$20 não vai proteger cloche. Quero tirar, tá bom, tenta tirar. Uma vez, duas, não deu. Bate um canivete aí, com cuidado, claro, para não tocar. Se o canivete ou uma lâmina de bisturi tocar na pele, hemorragia local, certo? Então, não deixa nada que possa garrotear os locais. Membro, se eu estou com um cabresto um pouco mais apertado, eu estou vendo que está aparecendo um edema de face, eu já folgo esse cabresto, eu tenho que estar atento a isso. Acesso bom, não tem nada garroteando, vamos passar a tratar esse animal. A ideia do antiveneno é isso, certo? Eu tenho um antígeno, a cobra inoculou, eu tenho anticorpo que está no meu soro antiofídico. Então, meu soro antiofídico vai ter que neutralizar todos os antígenos que foram inoculados. Então, o mínimo, vamos chamar um caso mais brando, que está ali dentro das 6 horas, o cavalo não apresenta uma hemorragia, eu brinco sempre, o cavalo não apresenta ainda uma piscina de sangue ao redor dele, o cavalo não tem uma epistaxe considerável, não tem epistaxe muito forte de gotejar, não só gotejar, de fazer fio de sangue, o cavalo não está tão apático, a gente está falando em 2 frascos, e ver por essa via
que nós acessamos. Tiago, eu cheguei, eu não quero esperar fazer um acesso, eu já quero puxar isso e jogar diretamente na veia. Tudo bem, eu não recomendo, assim, da experiência que eu já tive com cavalos que sofreram acidente ofídico, eu não recomendo fazer nada. Ah, não, mas eu quero fazer, vou ganhar tempo. Você vai ganhar talvez 20, 30 segundos, 1 minuto no máximo, e vai criar um ponto de hemorragia, mais um ponto de hemorragia. Vale a pena? Aí eu deixo para o bom senso de cada um. Eu recomendo, assim, sempre IV, nunca por outra via, e eu recomendo fazer nesse acesso fixo, vamos dizer, que a gente vai fazer, certo? Em casos mais severos, com maior tempo decorrido, muitas vezes, e também, infelizmente, não é incomum acontecer de você chegar na propriedade e o animal já estar em decúbito, está sangrando, já está mais fraco em decúbito, então a gente está falando, para esses casos, o cavalo está em external ainda, 3 frasquinhos para começar a conversar. 5 frascos, tranquilamente. Esse é um caso que a resposta ao antiveneno ela tem que ser o mais breve possível. Como eu falei, se tem pouco anticorpo entrando para neutralizar, o que vai acontecer? Mais clínica. Tiago, eu fazendo o soro, eu fazendo esse anticorpo, eu consigo fazer com que ele melhore instantaneamente, entendo instantaneamente, meia hora, 1 hora. Eu consigo fazer ele melhorar instantaneamente do quadro que ele está apresentando? Não. Porque o anticorpo ele vai neutralizar os antígenos que ainda não se ligaram. Os antígenos que já se ligaram, que estão causando aquele sinal clínico, para esse eu não tenho o que fazer. Eu vou impedir que novos antígenos se liguem e o quadro piore. É como se eu trabalhasse para estabilizar aquele quadro e dentro de 3, 4, 6, 8 horas eu consiga ver realmente uma melhoria, certo? Então, quando a gente fala de antiveneno, de acidente ofídico, a gente está falando em, no mínimo, 2 frascos, por via intravenosa no meu acesso. Aí nós temos, queria dizer que não tenho patrocínio de ninguém, não estou fazendo divulgação de ninguém. É o que a gente tem hoje no mercado. Então, eu tenho 2 marcas de soro antiofídico. Nessa marca, à esquerda, nesse Master Soro, eu tenho uma vantagem. A vantagem é que os 3 gêneros estão contemplados. Eu tenho botrópico, eu tenho laquético e tenho crotálico. Então, aquele meu diagnóstico, pensar qual cobra que aconteceu. Isso vai me ajudar no pós, entender qual cobra, qual serpente que causou o acidente. Isso me ajuda a dar mais suporte a ele. Mas a inativação, ela vai acontecer com o mesmo soro. Certo? É um soro, apesar de ter na embalagem, e é uma questão comercial, polivalente, ele é trivalente, certo? No outro fabricante, o fabricante da direita, também é considerado polivalente, só que ele é bivalente. Ele vai ter imunoglobulinas, ele vai inativar o antígeno botrópico e o antígeno crotálico. Não vai ter o acidente, não vai ter o antígeno laquético. Como justificativa aqui, o acidente laquético ele é pouco comum, porque é uma árvore mais arborícola, é uma cobra, é uma serpente que está geralmente dentro de matas, então que dificilmente tem. E aí fica a escolha de cada um. Eu quero já ter uma bala com, vamos dizer, para pegar 3 agentes ou 2 agentes. Isso vai impactar um pouco no preço. Eu vou dizer assim, um preço hoje de mercado mais ou menos uma média, enquanto o Master Soro vai estar aí nos seus 100, 120 reais, o soro antiofídico liofilizado, que é esse da direita, ambos são liofilizados, mas só estou falando da marca. Esse da direita, ele vai estar aí nos seus 80, entre 75 e 90 reais, dependendo do local, claro. Então, são as 2 alternativas de antiveneno. É isso aqui que inativa o veneno
esse antígeno que está circulante, certo? Numa outra... Aí eu tenho um amigo, grande amigo, o Júnior, que está lá hoje no Espírito Santo, tá lá no RBV, e ele me mandou esse... Tiago, você já ouviu falar desse composto específico que é para picada de cobra, picada de escorpião, picada de aranha? Até então eu não tinha visto. Ele me mandou, eu fui dar uma lida em quais são o que ele traz na sua formulação, e ele é uma combinação de 4 tinturas. Ele se denomina como específico para cobra, para aranha e para escorpião. Mas, gente, eu sei que tem muita gente que gosta de uma coisa mais natural, mas, assim, sem crítica nenhuma a quem gosta. Mas eu preciso entender. Eu tenho antígeno, eu preciso de anticorpo para neutralizar. Essas tinturas não existem trabalhos científicos que demonstrem que essas 4 tinturas, a associação delas, inative esse veneno. Aí ele fala que ele é anti-inflamatório, que ele é antiedematoso, antipirético. Eu acho que é forçar um pouco a barra e expor o animal a um tratamento que eu sei por fundamento, por conceito. Vocês me entendem? Então, assim, vocês podem ver esse composto à venda, mas realmente não é algo que eu confio, que eu recomendo para o tratamento. Pensando no conceito do que faz o animal ter clínica, do que faz o animal estar apresentando aquela clínica, certo? Então, esse medicamento, se eu posso chamar, eu não recomendo para utilizar em acidentes ofídicos, certo? Eu preciso dar suporte, certo? Esse animal, então, eu já fiz o meu antiveneno, eu já neutralizei aquilo que não se ligou ainda, só que eu preciso estabilizar esse animal até que ele excrete o que eu já liguei e o que já estava ligado que se desligue. Então, vai levar 3, 4 horas para o que já ligou ser consumido. Para isso, eu vou ter que controlar esse animal, ter que manter ele vivo. Então, tem dificuldade respiratória, tem edema de face, eu já penso, poxa, eu vou entrar com corticoide para dar uma segurada nesse um possível edema de glote. Um antihistamínico, uma prometazina, também bem legal para segurar essa glote. Fluidoterapia, eu vou fazer um ringer nesse cavalo, vou repor fluido nele, ele está perdendo volemia. Então, se ele está perdendo volemia, eu preciso devolver volemia a ele. Para ele não começar a ter um quadro hipovolêmico e desencadear um choque hipovolêmico. Poxa, fui lá, fiz, Thiago, mas isso acontece, isso eu já ouvi de alguns colegas. Tiago, poxa, você falou lá para fazer para não ter economia com antiveneno, com soro, fiz 6 soros e o cavalo morreu. Volto a dizer, o soro, ele vai impedir que novas ligações aconteçam. Ele vai inativar o que está circulante, o que já ligou. Então, assim, o cavalo já perdeu sangue. O cavalo já está numa hipovolemia. O cavalo está com um edema de glote. O antiveneno não vai resolver isso para agora, certo? Então, eu preciso de suporte. Então, fluidoterapia. Antibioterapia, eu preciso? Geralmente sim, mas num segundo momento. Não é minha primeira prioridade. Lembrando que a boca da serpente não é limpa, não é estéril. Então, vou precisar para evitar um quadro toxêmico. Quando romperam vasos, eu posso ter absorção de toxinas. E aí vem uma ferramenta, gente, que juntamente com o antiveneno, juntamente com o soro antiofídico, ela é indispensável. Às vezes a gente não consegue ter, mas se a gente pudesse organizar para ter, é muito boa, que é o plasma, certo? Então, quando eu falo em administrar plasma, eu estou falando em administrar pelo menos 2 litros. Tiago, eu posso... eu fui lá, fiz uma ampola de soro antiofídico e desses 2 litros, resolvi? Infelizmente não. Porque eu devolvi uma parte
claro, daqueles fatores de coagulação que o veneno fez ativar, inativou, na verdade. Eu devolvi um pouco de fibrinogênio equilibrado, só que tem toxina circulante. Então, esse plasma ele vai entrar e já ser desequilibrado, vamos dizer assim. Já vou ter toda a cascata de coagulação desse plasma equilibradinho. Ele entrou em contato com essa toxina, ele já passa a perder as propriedades dele, certo? Então, nesse tratamento de suporte, o plasma, ele deveria ser utilizado no momento mais estável. O que acontece? Foi lá, a cascata de coagulação está toda alterada, mas eu não tenho mais toxina circulante. Opa, agora é um plasma. Fator pré- e pró-inflamatório, interleucinas equilibradinhas de um paciente. Essa é outra questão. Um plasma de qualidade, não é qualquer plasma. Um plasma que eu saiba como foi produzido, um plasma que foi bem produzido com todas as regras de antisepsia, um plasma que tem uma segurança microbiológica boa, porque senão o que acontece? Eu mando um plasma feito de qualquer jeito, eu já mando com esse plasma de qualquer jeito, vai um pouco ali de hemácia, essa hemácia pode causar anafilaxia. Aí o cavalo teve anafilaxia depois do plasma, caramba, o plasma não me ajudou. Então, calma, não foi o plasma. É o método, como ele foi produzido, é a qualidade do seu plasma. Tiago, não tenho plasma, não tenho um tempo hábil de produzir, já que eu não tenho onde comprar, não tenho tempo hábil de produzir um plasma. Posso dar sangue total? Posso. Só que eu tenho que lembrar que eu tenho a possibilidade de anafilaxia. Então, vai ser numa velocidadezinha bem mais lenta, sempre conferindo a clínica do animal. Tiago, já estava taquipneico. Se eu começar a fazer o sangue total e ele ficar mais taquipneico, suspendo. Suspendo e faço uma dosezinha de dexametasona, certo? Então, é isso. Sangue total ou plasma? Vai ser melhor se eu conseguir fazer o plasma. Lembrando, em qual momento? No momento mais estável. No momento em que eu inativei o que tem circulante, certo? Então, eu inativei o que tem circulante, eu posso mandar um plasma. Eu inativei o que tem circulante, posso mandar um sangue? O sangue vai ter plasma, porque é o componente líquido dele. Sim, numa quantidade menor, mas vai ter, concordo. Sempre que for usar qualquer imunobiológico, gente, vou até apontar para vocês com a setinha. Sempre equipo com filtro, certo? Nunca equipo simples. Tiago, mas eu não tenho equipo com filtro. Poxa, aí você foi pego de calça curta. Não tem como deixar de ter. Se eu sei que eu posso usar essa ferramenta, se eu sei que está no meu know-how de possibilidades, quando eu vou comprar lá o meu estoque, eu tenho que ter equipe com filtro. Certo, gente? Depois a gente fala um pouco mais sobre hemocomponentes. E eu tenho um risco iminente de morte. Apesar de todo esse protocolo, estou lá bem cercado, consegui inativar, estou com o plasma pronto, estou fazendo uma fluidoterapia para manter a volemia, uma coisa que o plasma também vai ajudar, como expansor plasmático. Mas eu tenho que entender e tenho que explicar esse proprietário. Nenhum de nós, eu não sou, acredito que vocês não sejam também, se forem, que bom, mas nenhum de nós tem o dom da cura ao toque. Então, nós precisamos alertar o proprietário que ele pode perder o animal. Apesar de tudo que foi feito, ainda existe um risco iminente pelo que ele já perdeu, pelo quadro, pela proporção do quadro dele, pelo quanto foi inoculado no animal dele, certo? Uma história rapidinha, porque a gente não vai sair muito do tema, é que é uma história curiosa de um tratador de serpentes lá no Butantã, que ele sofreu um acidente no biotério, e assim, a gente está falando, sofreu um acidente lá dentro tem um hospital, ele foi atendido em 5, 10 minutos. Não teve maiores complicações, mas perdeu uma falange, certo? Então, por mais que eu chegue
10 minutos, 15, 20, 30 minutos após o acidente, eu ainda assim não vou dar, não posso, não consigo dar nenhuma garantia que nada vai acontecer. Pode acontecer uma necrose, ele perder parte da musculatura? Pode. Ele vai compensar depois uma fisioterapia, vai ser um animal totalmente igual, com a mesma performance? Talvez não. A fisioterapia vai dizer a resposta dele. Mas, por mais que eu tenha feito tudo certo, ainda assim pode dar uma senhora necrose, Thiago? Pode. Pode mesmo. Já acontece, não é incomum. Cai toda a musculatura, necrosar toda a musculatura da ganacha. É possível, sim. Mas tá vivo, não tá? Então a gente vai lá para salvar, certo? Traqueostomia, gente, é uma técnica que tem que estar muito bem fresca na cabeça de vocês. Eu tenho que entender que, se for preciso, eu vou precisar fazer uma traqueostomia de emergência para manter a respiração dele, principalmente nos casos de edema de glote. O corticoide, ele vai melhorar a perfusão, então eu tenho extremidades geladas. Eu melhoro a perfusão em extremidades, então é uma arma que eu sempre tenho no bolso, assim, pronta para ser usada. É uma coisa que não pode, o veterinário não pode deixar de ter, certo? E eu tenho que entender que, em alguns momentos, eu vou chegar na propriedade e o animal vai estar com a nossa figura da esquerda superior, somente descansando um membro. Aí eu vou tentar entender, ele tem dor ou não tem dor? Tem edema ou não tem edema? Vou comparar com um membro contralateral. E algumas vezes eu vou chegar, eu já vou ver um cenário que o proprietário está desesperado. Eu vou ver um cenário de intensa hemorragia, de uma possível laceração, às vezes uma pele um pouco mais, bem mais quebradiça, bem mais gelada, bem mais friável, certo? Pode acontecer isso. E cabe a nós, enquanto técnicos, manter a calma. Saber que, tudo bem, já aconteceu. Eu não tenho como reverter. Não tenho como pegar esse sangue e fazer ele voltar para o vaso. Não tenho como impedir agora que a hemorragia pare. Eu não vou fazer torniquete, não vou fazer compressão, não vou fazer nada. Calma aí. Primeira coisa é manter o animal vivo e neutralizar o que está circulante. Certo? Então, é uma hora que o técnico tem que ser a razão, tem que ser a calma. Está sangrando, tem uma piscina de sangue. Tudo bem. Vamos tratar, vamos entrar sério, vamos entrar com as ferramentas que a gente tem para a gente conseguir vencer e salvar a vida do animal. O primeiro desafio é manter o animal vivo. Gente, um testezinho a campo que é muito bom. Às vezes não, quase na totalidade dos atendimentos a campo, dos assistentes ofídicos, eu não tenho uma equipe laboratorial perto de mim, próximo a mim. Então, tem esse testezinho que a gente consegue fazer com uma seringa, em que eu aspiro sangue daquele acesso bom que a gente fez, aspiro, reservo num canto e aguardo 1, 2, 3 minutos até formar coágulo. Daí eu aguardo. Formou coágulo? Opa! Que bom! Se está formando coágulo, aquela cascata de coagulação ainda não está totalmente desregulada. Esse sangue ainda coagula. Fui lá. Aí estão vendo que na imagem da direita eu tenho a separação de um coágulo, mas eu tenho um plasma muito avermelhado. Então, isso é um sinal que a célula está rompendo. Certo? Então, tem que entender. Opa! E aí, daqui a 2 horas, eu coleto novamente. Como que evoluiu? Esse teste seringa é muito bom para isso. Para eu entender como que está a evolução. Outro teste a ser feito com a seringa, geralmente seringa de 1, seringa de 10. Também é a gente brinca aqui, é um Brazilian Science. Com uma seringa de 1 ou seringa de 10, eu coleto pelo acesso 1 ml todo ou 10 ml todos, reservo também num local. Ao passar 2, 3 minutos, eu tenho um hematócrito, vou brincar, um hematócrito rural, certo? Então, eu fui lá, peguei minha seringa de 10, ela ficou reservada no canto. Vamos dar um exemplo que não é o exemplo do assistente ofídico. Eu vou olhar daqui a 2, 3 minutos, tá lá, 5, do 5 para baixo, tá o coágulo. Do 5 para cima, está o plasma livre, eu tenho um hematócrito 50. Tiago, isso é comprovadamente científico, isso eu posso publicar? Não.
eu já fiz ele assim, na seringa, e já fiz ele laboratorial. Porém, assim, eu tenho uma variação de 20%. É muito se eu pensar com método científico. Mas para quem está no campo, precisando de informação, nossa. Então, eu consigo saber como está o hematócrito, quanto de célula vermelha ele ainda tem, se ele está coagulando melhor ou pior. De quando eu cheguei, está melhor ou pior? O hematócrito dele, quando eu cheguei, era quanto? 2 horas depois, está quanto? Então, esse Brazilian Science nosso, que é uma forma da gente ter mais informações no campo, ajuda muito a entender o nosso tratamento. Então, traqueostomia, gente. Quem não tem um traqueóstomo, infelizmente, eu não tenho uma foto do que é um traqueóstomo que a gente consegue fazer no campo também. Esse é o traqueóstomo clássico, equino. Thiago, mas eu não tenho esse traqueóstomo, é até difícil de conseguir comprar às vezes, porque chega, muita gente compra, falta, chega de novo aqui a 2 meses. Eu consigo fazer com uma seringa de 20. Depois, se vocês quiserem, até mando uma foto de como fazer, mando pro pessoal do grupo, com uma seringa de 20, onde eu serro ela ali faltando 3, 4 centímetros, dou uma lixadinha para tirar paras dela, abro bloqueio, abro traqueia, divulsiono musculatura, abro traqueia, põe essa seringuinha de 20. O animal consegue respirar. Para que a seringa não caia, eu consigo fazer um laço no pescoço do animal com um equipo, com uma cordinha. Thiago, essa é a situação ideal? Não, mas eu estou no campo, o cavalo está respirando mal. Eu não vou perder esse cavalo sim, certo? Não tenho traqueóstomo, que também é um investimento nosso. Não tenho, tá bom, não vai ser por isso que ele vai em óbito, certo? Ácido tranexâmico, não sei se vocês já ouviram falar do famosíssimo transamin, um antihemorrágico muito usado em caso de hemorragias diversas, certo? Tiago, funciona se eu jogar um transamin nesse cavalo, jogar transamin de caminhão, igual um carro-pipa de ácido tranexâmico. A gente volta pro mecanismo. O que faz o ácido tranexâmico equilibrar a cascata de coagulação é um mecanismo totalmente diferente do que está causando hemorragia no cavalo que se acidentou com uma serpente. Certo? Então, o transamin, ele pode ser um recurso a ser utilizado conjuntamente, mas não é ele que vai impedir a hemorragia. O que eu posso fazer? Eu fiz lá meu soro antiofídico, combateu meu antígeno, porém ainda tem hemorragia por 2, 3 horas. O transamin ajuda nisso? Sim, nisso ele ajuda. Ele vai ajudar na hemorragia que já ocorre, mas se eu não inativar esse antígeno livre, ele literalmente vai ser água, certo? Estou acabando, gente, juro. Esse paciente, uma vez estabilizado, o que eu preciso? Eu preciso de um anti-inflamatório esteroidal? Não esteroidal, desculpa. Vou precisar, porque o local, você vai ter uma inflamação local, se houver necrose, a ferida ela vai ter uma proporção maior. O que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar que, a depender da serpente, lembra lá daquela tabela, eu posso ter uma ação mais nefrotóxica. Então, se eu tenho uma ação nefrotóxica, eu tenho que pensar, opa, calma aí, qual anti-inflamatório eu vou utilizar? Por quanto tempo? Certo? Antibiótico terapia, para esses casos, ele vai ser, não é minha prioridade, ali naquelas 2, 3, 4 primeiras horas, mas eu vou ter que fazer uma antibioterapia, na melhor das hipóteses, profilática, certo? Eu vou precisar fazer. O que eu vou escolher? Inicialmente, medicações que eu consigo fazer por via intravenosa, como eu falei, de 4, numa situação extrema, até 7 dias, eu posso ter eu posso ter veneno circulante, eu posso ter antígeno circulante. Então, eu vou evitar aplicações intramuscular, por via intramuscular, certo? Transfusão. Se eu tive hemorragia, eu perdi célula vermelha. Se houve lise de hemácia, como aquele testezinho da seringa me falou, eu vou precisar de hemácia.
Então, Tiago, o fato de você ter feito plasma exclui a possibilidade de fazer sangue total ou concentrado de hemácia? Não. São dois recursos para usar em tempos diferentes, com ações diferentes. Quando eu vou fazer uma transfusão para levar célula vermelha, para levar, seja concentrado de hemácia, ou seja, sangue total, eu estou repondo hemácia. Quando eu penso em fazer plasma, eu estou pensando em repor, em melhorar aquela cascata de coagulação, em melhorar os fatores de coagulação, em equilibrar, tentar equilibrar, pelo menos, pré- e pró-inflamatórios, certo? E o monitoramento. Ele tem que ser constante nos primeiros 10 a 15 dias. Então, aí vem uma conversa que a gente precisa ter, que é o encaminhamento desse paciente ao hospital, certo? A gente ainda tem uma resistência, os colegas ainda têm uma resistência grande a enviar o paciente para o hospital, achando que, o fato de eu ter enviado ao hospital significa que eu não fui um bom veterinário, que eu não consegui reverter o quadro. Não tem nada disso, gente. Não tem isso, certo? O paciente, ele precisa de cuidado intensivo. O fato de você ter estabilizado, você já resolveu o que você foi lá fazer. Tiago, a hemorragia está muito grande, só tem um soro aqui comigo, é um domingo à tarde e o proprietário não vai conseguir comprar hospital nele. Certo? Tiago, eu tenho aqui uma caixa de soro, meia caixa de soro, que vai dar aí para ficar mais 4, 5 horas. Tá bem, dá uma estabilizada no hospital. Certo? O hospital vai ter uma estrutura maior que nós, a campo, vamos ter. Então, a gente tem que parar com essa ideia que mandar para o hospital é feio, que mandar para o hospital diminui o nosso serviço, que mandar para o hospital é porque eu não resolvi, que eles vão achar que eu mandei bucha, que eles vão achar que eu quis me livrar. Não. Isso é uma opinião técnica. O animal precisa de cuidado intensivo. Certo? Então, você foi lá, você estabilizou, você identificou o que foi. Acontece muito, e é cultural achar, o cavalo amanheceu morto, foi picada de cobra. O cavalo não tem sinal nenhum de picada de cobra, o cavalo teve cólica. Então, se o seu diagnóstico, baseado naquelas clínicas, naqueles sinais clínicos, então você foi lá, você diagnosticou, você estabilizou, você fez um bom acesso e encaminhou, você, em momento algum, está diminuído como médico veterinário, certo? Vamos ter isso na cabeça, que não é feio mandar. Pelo contrário, é um sinal. Eu trabalhei em hospital fixamente, e hoje em dia dando suporte a alguns hospitais. Você mandar o cavalo no momento correto mostra que você sabe diagnosticar, mostra que você sabe o que você está fazendo, mostra que você entende o que é a patologia, entende a necessidade que o cavalo tem. Quando você fica segurando, a meu ver, você demonstra que, eu vou ficar aqui, eu vou tentar ser herói, eu vou... Gente, não, certo? Então, estabilizou, ele vai precisar de cuidados pós-hospital, certo? Porque para você estabilizar, você perder o paciente nesse pós, a chance é grande, e aí sim, aí o proprietário vai te cobrar, mas estava estável? Por que morreu? Mas você não falou que agora que você me pediu para comprar, querendo ou não, o soro vai ter um custo aí dos seus 6 frascos, a gente está falando de 650, 680 reais. Mas eu fiz tudo aquilo, o cavalo melhorou, ele morreu 4, 5 dias depois. Por quê? Entendeu? Então vamos ter esse start pelo bem do animal, pelo bem... Isso mostra o quão bom clínico vocês são ou serão, caso o pessoal ainda está para formar, tá bom? Então, monitoramento é muito importante. Exames complementares, não somente clínica. A clínica é importante, mas os exames complementares vão mostrar como está a evolução desse animal. Então, no hospital, ele vai ter acesso a um hemograma diário, no mínimo a cada 24 horas. Um VG a cada 4 horas, no máximo, certo? Acompanha essa bioquímica, ureia, creatinina, AST, gama-GT, como está esse fígado, como está esse rim. Lembrando que os primeiros 4 a 7 dias é comum, certo? É aceitável do quadro que estes parâmetros estejam elevados. Então, caramba, 3 dias a AST está nas alturas, ureia e creatinina estão lá em cima. Tá bom, isso me norteia em pensar. Mais fluido, menos fluido, o que eu posso fazer para esse
rim sofrer menos, o que eu posso fazer para esse fígado metabolizar melhor? Então, vai estar elevado. Ponto. Gente, era isso que eu queria falar para vocês. Se tiverem alguma dúvida, eu fui passando a apresentação, acabou que não olhei o chat. Então, se vocês quiserem, a gente faz uma conversa agora. Certo, gente? Deixa eu voltar aqui para a janela para a gente conversar. Estou aqui. Tiago, você consegue ter acesso ao chat ou você quer que eu leia alguns comentários? Se você quiser ler, pode ler. Eu tenho acesso, mas se quiser ler, fica à vontade. A Aline comentou: tivemos um caso aqui, jararaca, animal teve alta sábado, a picada foi no lábio inferior. Ficou igual na foto, barril. É isso. Daí, o José Valmir comentou no decorrer da palestra que pegou uma vez uma de 2 horas. Eu acredito que ele comentou que atendeu um caso que depois que o animal foi acidentado, 2 horas depois ele chegou lá. Acredito que foi isso. Não, ele tá no grupo que dá sorte de conseguir pegar tão rápido assim. A Rayane comentou: Tiago, já atendi mas rapidamente veio a óbito. Como achado de necrópsia, fora o edema, tinha coagulação intravascular disseminada, alterações renais e hemorragias. Existem outros achados que sugerem, e o local da picada também, que nem sempre é encontrado. Então, essa questão dos achados no pós-mortem, o que vai me nortear, vai me ajudar um pouco mais a tentar entender qual gênero causou, seria um histopatológico de rim, histopatológico de fígado, para tentar entender melhor qual grau de lesão remota teve. Se eu não tenho lesão remota, eu começo a pensar mais no gênero botrópico, até no gênero laquese, se não tem um comprometimento, por exemplo, renal e hepático tão grave. Ela também falou que o professor Pierre está mandando um abraço e que ele não pode participar porque ele está fazendo uma tomografia. Sim, um abraço para ele, melhoras, daqui a pouco vamos estar mexendo em cavalo e falando de cavalo. Quanto antes. O Gabriel questionou: Tiago, a vitamina K seria válida, pensando que o antígeno continue circulante por 4 a 7 dias? Desculpa, vitamina K aí? Seria válida, ele só disse vitamina K. Então, a vitamina K, na verdade, ela não vai ter um valor efetivo, porque a hemorragia ela não está sendo causada por deficiência de vitamina K. Então, ele só vai acontecer, ele só vai ser benéfica de forma geral. Nas hemorragias, a vitamina K ela vai ser benéfica quando eu tenho deficiência de vitamina K, já que ela não consegue suprir, vamos dizer assim, fator de coagulação, por exemplo, que vai estar no plasma. Então, a vitamina K acaba sendo um pouco de água e uma bala. Certo. Aí algumas pessoas elogiaram, a Aline, palestra boa demais. O Cláudio, palestra muito boa, parabéns. O Lucas, show, meu amigo, você é fera demais. Um grande abraço. A Michele Teixeira, parabéns, excelente palestra, uma aula. Aí, pronto, a Aline perguntou: Tiago, você tem artigos bons que falem desses casos? Algum que você indica? Então, a grande dificuldade hoje de ter bons artigos com bons protocolos terapêuticos é o tempo que esse animal chega no hospital. Dificilmente, e infelizmente ainda, os colegas a campo relatam com fidedignidade tudo que aconteceu, tudo que administrou no animal, bem controladinho. Então, como faz o pessoal de hospital. Alguns relatos são bem bons para identificar, mas os acidentes ofídicos equinos, eles são
assim, um pouco de feeling do que você já viveu. Alguns relatos são bem bons, até posso passar para vocês os relatos, mas não tem nada em muita quantidade e com a qualidade de dizer, poxa, esse aqui é supra-sumo. Então, geralmente, é a combinação da leitura de 4, 5, 6 relatos, por exemplo, de acidentes ofídicos. Mas, claro, posso passar para vocês sem problema, tem algum bem bom. Pronto, aí ela questionou também, quanto tempo demora, mais ou menos, para surgir os primeiros sinais da inoculação? Pode acontecer tardiamente? Então, aí vem aquela questão que a gente falou lá, se foi uma inoculação que a gente vai chamar de completa, ou se brincando, foi aquela lambida só. Quanto maior tiver sido a quantidade inoculada, mais rápido aparecem sintomas mais graves. Quanto menos veneno inoculado, mais tardio é o aparecimento e mais tardio é o agravamento. Então, a tendência é que os primeiros sinais surjam de uma inoculação moderada, que não seja a inoculação máxima, digamos assim, da cobra, da serpente. Que uma inoculação média, ela começa a produzir efeito a partir de 2 horas. Ah, Tiago, mas foi só brincando, foi só aquela lambida, foi uma inoculaçãozinha bem pequena. Então, ele vai começar a demonstrar pequenos sinais com 2 horas e vai estar bem evidente com 4, 5, 6 horas. Muito mais que 6 horas é bem difícil de acontecer. Não é impossível, mas é bem difícil. Certo, teve mais... O Valdeluce Félix deu parabéns, muito bom sempre. A Rayane também parabenizou. E daí o Lucas quer falar com o senhor. Vamos lá. Fala aí, Marcão. E aí, Tiago, boa noite. Boa noite. Cheguei atrasado um pouquinho na palestra, Foi muito show. Queria parabenizar, né, e agradecer assim, a sua disponibilidade. Na segunda passada, fez a proposta, você já se disponibilizou. E muito boa as dicas e os macetes que você falou. Contabilidade, Da Sevilha, eu na Bahia em 2012, eu acho. E lá para cá, funciona bastante assim, como você falou. Não vai ser igual, digno do laboratório, mas para quem está no campo, para quem só tem aquele recurso, perfeito. No pré-castração, que você vai fazer animal, muitas vezes resgatado. No animal você não tem como ter muito exame laboratorial, já dá um nó, está com anemia, está com hematocrito, castrar, vamos melhorar ele, vamos fazer isso. E nessas patologias, muitas vezes a gente repete o resultado laboratorial, né, e é perfeito. E uma questão assim, que muitas vezes a gente se pergunta, agora está um foco grande ao Covid, que é a questão de vacina. Nós não temos, né, uma vacina ou vacina, como você até falou, tipo soro, que são bivalentes, trivalentes, nós não temos, e acho difícil ter uma vacina nesse intuito, porque não segue uma lei. Não tem como isolar algum componente dessa vacina. Então, nós temos que ter sempre um sorinho, 2 ou 3 no carro, numa maleta de emergência, né? Sempre pensar que o atendimento é um atendimento de emergência e o proprietário ele vai ter que estar ciente que o risco é muito alto e muitas vezes nós não vamos conseguir reverter esses quadros. E, assim, como a gente trabalha muito com financeiro, a gente também não pode só querer salvar o animal. Também tem que ficar um pouco resguardado em relação a isso. Porque não adianta você gastar R$1.000 de material, cobrar ao proprietário mais uns R$2.000 e ele não te pagar nada. E aí, vai o cavalo nele vai dizer, poxa, mas o meu cavalo não viveu. Infelizmente, nós trabalhamos com vida. E o animal precisa se ajudar, depende também do tempo, tudo que você explanou na palestra, os meninos, eu gosto dessas reuniões, porque assim, a gente tem um pouquinho mais de experiência, um pouquinho mais de tempo de formado,
ou já somos formados, né, nós precisamos passar isso para o pessoal. Como você também citou a questão de encaminhar animais. Às vezes a gente quer segurar, quer dar uma de ninja, quer ser o santo milagreiro, mas não é assim. Passa para frente, para quem tem mais estrutura, para quem tem mais experiência, que às vezes você está tão focado na ferida, só que está esquecendo do fisiológico, do sistêmico do animal. Então, muitas vezes, vale mais a pena você repassar para um outro colega ou para um local onde tem uma estrutura que possa dar o suporte, né? E aí, no final das contas, o objetivo é salvar o animal. O proprietário vai ficar feliz, o animal vai ficar vivo e você vai ficar também. É para você também ficar contente com esse caminhamento, com a solução do problema, certo? Eu queria mais uma vez te parabenizar. E você sabe, assim, que eu sou seu fã, né? Você é um cara que a gente conversa muito, troca muita ideia. Aprendi muito com você no tempo que a gente trabalhou junto e antes mesmo na época de graduação, tá? Você é o cara. Não, que isso, agradeço as palavras e sabe que é irmão para isso, estar junto para o que precisar. Acho que suas considerações são hiper válidas, a gente tem que ter sempre essa consciência e ressaltando a importância dessa reunião. Poxa, são 9h40 de uma segunda, eu sei que às vezes nem todo mundo tem paciência de ficar ouvindo e assistindo por via eletrônica, mas vocês ficaram. Esses macetes de campo, a gente não aprende na faculdade, então quando a gente mais precisa, é bom saber que tem uma forma de fazer, uma forma de ter uma noção, pelo menos, para a gente se virar a campo. Essa questão do custo, você falou, é uma questão muito importante, eu não falei, geralmente gosto de falar nas minhas apresentações, não falei hoje, mas é muito importante a gente entender o custo, quanto custa atender esse animal, para que a gente consiga fazer um preço que atenda os dois lados, que a gente consiga trabalhar com bons materiais e não trabalhe pelo custo. Eu acho que ninguém aqui quer trabalhar pelo custo. Então, eu preciso entender o custo das medicações, o risco de ter elas. Por exemplo, o soro antiofídico, ele tem uma validade de 36 meses. Dificilmente você consegue pegar um com 36 meses. Então, você tem aí 2 anos, vamos assim. Você pode comprar, você vai investir em 1, 2 ampolas, 2 frascos de ampola, pelo menos. A gente está falando aí de R$200, no mínimo mesmo. Falando de R$200 que podem ser perdidos. Você pode passar 2 anos sem pegar. Você pode passar num mês e pegar 2. Então, esse custo, ele precisa ser entendido. Existe um risco de eu comprar e não utilizar. Então, a gente tem que estar, de um lado, munido, mas, particularmente, eu nunca comprei 5 frascos para ficar comigo. Então, a gente tem que entender qual o investimento é necessário para atender a emergência e, num segundo momento, precisar que o proprietário complemente essa compra. Então, eu preciso entender isso também. Tiago, era uma das dúvidas que eu fiquei pensando aqui em relação a isso. Na rotina clínica, aparecem muitos casos? O senhor... Claro, hoje na minha rotina clínica, ela é bem esporádica, na verdade. Agora, numa fase onde inicia o inverno, é quando, particularmente aqui na minha região, eu atendo mais acidentes ofídicos. Ano passado, até como eu ainda trabalhava para o Instituto Butantan, eu atendi menos. Então, ano passado, atendi 4 animais no ano com acidente ofídico. Esse ano, até agora, estamos no mês 6, eu atendi 2 animais. Então, assim, é muito esporádico o acidente e a rotina casuística é baixa. Porém, é aquela coisa, não atendi nenhum ano todo. Chegou em dezembro, teve um, não tem material. Vai, óbvio. Então, a gente precisa estar munido para, se aparecer, a gente está pronto para atender. Certo, entendi. A Aline contou uma experiência. Falou, tivemos um caso que o veterinário suspeitou que era leptospirose, porque tinham muitos ratos na propriedade. O animal estava com urina pigmentada e veio para cá.
Chegou sem sinais de acidente ofídico, além da urina. Na manhã seguinte, ela estava com epistaxe e toda demasiada. Não resistiu e foi bastante tempo depois. Então, aí a gente precisa entender quais os sinais, por mais que tenha sido, digamos, encaminhado como provavelmente leptopositivo, eu tenho que tentar entender como que esse animal chegou. Ele tinha, não sei se foi feito nesse caso, então chegou a ser feita uma prova de coagulação, por exemplo, chegou a ser feito um testezinho para tentar entender quanto que ele tinha de IgG, por exemplo, para tentar entender se realmente foi uma questão, foi um acidente ofídico, ou quanto pode ter sido uma intoxicação, pode ter sido... Eu estou vendo o que ela colocou. Foi feito o VG. Se ela puder falar um pouco sobre o caso, a gente tenta entender um pouco melhor do que aconteceu com ele. Então, será que foi um caso da famosa lambida, quando eu tenho uma inoculação de uma menor quantidade, que aí sim foi por um tempo mais elevado até levar a óbito? Geralmente não é o caso dos acidentes ofídicos. Mas a gente trabalha com biologia, não é matemática, então não é preciso. Cada animal acaba respondendo de uma forma, e pode ser que, pelo histopatológico, estava dando indícios. Eu ia falar, ela não quer falar um pouco para dividir com a gente a experiência? Seria bom, né? Aline, pode ficar à vontade. Você não consegue ligar o microfone, não? Tá. Não, tudo bem. Talvez nós consiga conversar um pouco melhor. Mas, assim, o fato de haver edema, aí, epistaxe, tem casos, por exemplo, de edema de cabeça e epistaxe por... Gente, eu não vou lembrar agora o nome da planta, é uma intoxicação por uma planta. Eu tenho esse artigo, até te mando para você ver as fotos. Isso, eu acabei de lembrar desse artigo. Para você ver as fotos e ver se foi parecido com o curso que você está falando. Tem uma planta tóxica que... mas essa é uma das provas suspeitas. Essa qual? Da planta? É isso? Eu vou te mandar esse artigo, mando... o da cobra, certo. Então, a gente tem que tentar entender. Eu vou te mandar esse artigo, dá uma olhada nesse artigo, para tentar entender se o que aconteceu com ele foi parecido. Então, tem esse quadro, que realmente me fugiu agora o nome da planta, que... não, sem problema. Que ele faz epistaxe, ele faz edema de cabeça, e o animal realmente vai a óbito, sem esse diagnóstico fechado. Daí a característica dessa planta é uma lesão hepática severa, certo? Mas eu posso te mandar o artigo para você dar uma lida e dar uma olhada, ver se foi parecido. Não, Thiago, não foi nada disso que está aqui. Realmente parece mais com cobra. Tudo bem, vamos tentar entender esse caso. Você lembra se o VG estava alterado, o tempo de coagulação, ele sangrava? Renais e hepáticas. Certo. Então, temos várias suspeitas. Esperar você escrever. Tá. Pronto, tá bom. Num outro momento a gente até relembra essa discussão e tenta entender o que foi que aconteceu, porque não é comum. Tá, maravilha. Vou anotar seu e-mail, certo? Não é comum um quadro tão tardio e tão hiperagudo, vamos chamar assim, já que foi de uma noite para amanhã, vamos falar. Certo? Mais alguma dúvida? Tem uma da Michelle aqui. Deixa eu... Ela perguntou, e quanto ao acidente elapídico do gênero Micrurus, é menos comum? É pouco comum, e como eu falei, o Micrurus, a coralzinha, ela tem uma pequena amplitude de abertura da boca. Então, dificilmente ela consegue inocular veneno no cavalo. Dificilmente, não quer dizer que nunca consiga. Pode conseguir um pouco de ganache, um pouco de lábio, é possível. É pouquíssimo comum.
E as vezes que aconteceram, se acontece mais vezes, vai estar subdiagnosticado porque o quadro neurológico é muito rápido. O caso da micrúris da coral, a gente está falando em 2 a 3 horas óbito. Então, por isso que nós temos essa limitação com a micrúris. Se acontecer, mesmo que eu seja chamado, mesmo que o colega seja chamado a tempo, em 1 hora, acabei de ver acontecer, ainda assim vai ser bem difícil salvar esse animal, já que eu não tenho um soro, um antiveneno, que consiga neutralizar esse veneno da micrúris. Certo? Expliquei? Sim, ela questionou se o antiveneno é suficiente para resolver. Em qual caso? Foi a Michelle, sim. Então, da micrúris, da coral, a gente não tem antiveneno específico. Até tinha, há 2 anos atrás, ainda tinha no mercado um soro comercial para micrúris, mas ele era bem caro, bem caro. Assim, bem caro que eu falo, ele era, enquanto esse soro trivalente, a gente estava falando de R$100, o da micrúris, da coral, ele era do tipo R$180. Daí eu comprava um só, não adiantava, tinha que ter uns 2 a 3, porque o quadro é sempre grave, independente da quantidade de tempo, o quadro é sempre considerado grave, e mesmo que eu fizesse, eu não tinha tempo hábil de conseguir neutralizar esse antígeno. Então, mesmo quando existia no mercado, era muito difícil, foi muito difícil salvar um cavalo que tenha acidente com a coral. Senão, o neurológico muito forte, muito rápido, obstótono muito rápido. Então, até era possível confundir o sinal dele com algumas doenças como Lyme, leucoencefalomalácia. Só fugia por causa da evolução abrupta, evolução hiperaguda, vamos chamar assim. Sim. O Ibene perguntou, na sua rotina, qual espécie é mais comum nos casos, em relação às cobras? Sem dúvida, o gênero Botropa, as jararacas. Jararacas são os mais comuns, são os acidentes mais comuns. Se a gente fosse colocar na proporção dos últimos 10 que eu atendi, 7 são por botrópico, acidente botrópico com as jararacas, e vou ter aí 2 a 3 com a cascavel, com o crotalus. Com a surucucu nunca peguei. Com a surucucu, eu tenho um colega que atendeu, e a gente atendeu junto, pode dizer assim, que ele foi fazendo meio que uma live, para tentar entender o que estava acontecendo com o cavalo, que era cobra, fechado, tempo de coagulação alterado, mas tinha aquela diarreia que eu falei. Então, aquela diarreia lá foi o grande divisor de águas para a gente, nesse caso, que eu não atendi presencialmente, mas troquei uma ideia bem legal com um colega. Então, foi o caso mais clássico. Então, Tiago, é isso. Se o senhor quiser acrescentar mais alguma coisa, mas eu particularmente gostei muito da palestra. Foi muito boa e eu acredito que todos que assistiram gostaram. E nós gostaríamos de agradecer o senhor. E se quiser colocar mais alguma observação, pode ficar à vontade. Que isso, eu só tenho a agradecer o convite, só tenho a agradecer a oportunidade de conversar. Para mim é muito gostoso poder falar de cavalo, poder falar de clínica. Eu adoro, é realmente uma paixão, é muito bom falar com o Grupo Equi de forma genérica. Então, novamente agradecer ao professor, agradecer a todos vocês que ficaram, agradecer a Ana, que manteve contato comigo esses dias. Quero agradecer em especial meu irmão Lucas, agradecer a 2 pessoas também muito especiais que estavam hoje, que é a Tatiane Castro e a Renata Piso, também parceiraças no dia a dia, o que precisavam. Vamos ali derrubar uma parede para a gente reconstruir, elas vão dizer, vamos. Vamos ali, o cara atendeu o cavalo, está com o público há 10 horas, vamos. Então, assim, são 10 pessoas que a gente tem que se rodear
além da Valdeluz também, que está comigo para o que precisar. Tem um cavalo que está ali há 3 dias. Vamos lá, Val? Vamos. As possibilidades. É sempre bom ter pessoas tirando a gente e ocupando tudo. É verdade. A gente abraça para vocês. E precisando, vocês viram meu e-mail aí, tem meu WhatsApp. Fica à vontade para a gente trocar uma ideia, para a gente conversar. Que, como eu falei, eu adoro fazer isso. Então, é sempre um prazer estar conversando sobre cavalo. Que bom, muito obrigada. Eu agradeço em nome de todos, em nome do professor, dos mestrandos e da equipe do grupo, pela sua presença, e é um prazer porque também o senhor já foi do grupo. E é isso. Obrigada também a participação de todos. Um abraço. Um abraço virtual para todos também, e muito obrigada, boa noite. Até mais. Muito obrigada, Tiago. Tchau. Tchau. Essas nem vão querer, né? Couve, não? A velhinha. Mas ninguém nem gosta quando nós chegamos. É muito gostoso. Não mais.